Oi, bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início agora à abertura de urnas do processo de consulta eleitoral para representantes discentes nos conselhos superiores da UFSCar. Nessa sessão, então, estão participando a nossa assessora técnica institucional, a Cláudia Mello, da SIM, e a Catarina Amorim Oliveira, que é representante técnica administrativa, e que vai, então, acompanhar todo esse processo de abertura das urnas. Então, eu passo a palavra para a Cláudia, já de antemão agradecendo a ela por tudo que ela tem feito aqui pela comissão eleitoral. Cláudia, com você. Bom dia a todos e a todas. Vou iniciar pedindo desculpas por estar sem imagem, mas minha câmera resolveu não funcionar agora cedo. Então, vou só exportar a tela, tá? E vou pedir, então, por favor, para a Flávia e a Catarina que me acompanhem, né? A gente vai estar revisando cada célula, né? Cada cédula, cada urna, né? Para dar início aí às eleições. Então, eu vou exportar agora a minha tela com o sistema para que a gente comece a fazer essa revisão. Pronto, acho que chegou, né? Aí a tela. Então, vamos começar com a urna dos representantes discentes da graduação, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ok. Então, os representantes discentes da graduação terão uma única urna, tá? Para acesso, e onde eles terão o acesso às cédulas de cada conselho, tá? Então, vamos começar aqui com as configurações, que é o período aí para a votação. Então, a gente vai começar hoje, né, dia 18/11 de 2022, às 12 horas. Então, a partir desse horário é que as urnas estarão, as cédulas estarão aí disponíveis para os votos. E ela vai terminar, então, no dia 22/11 de 2022, próxima terça-feira, às 13h59, tá? Acho que está certinho, né, esse período. E aí agora, então, nós vamos revisar, então, as cédulas. Então, vamos começar aqui. Acho que eu vou abrir a cédula por aqui, para a gente verificar. Então, essa é o início, né, da votação aí para os alunos. Então, começando, então, a primeira etapa é a escolha do representante no conselho, no Consune, tá, gente? E aí nós temos os seguintes candidatos. Flávia Catarina, só para confirmar, aqui o aluno vai poder selecionar até 6 opções, né? Acho conforme o edital, né? Acho que é essa possibilidade mesmo, né? Conforme o item 2.2. Isso está correto. Tá? 6 candidatos. Perfeito. E os candidatos, então, aí, pelos alunos da graduação, são a Amanda Araújo Dias de Mello, do CCBL, Sorocaba, a Ana Paula Alves da Silva, do CC Físio, de São Carlos, a Carolina Santos Neves, do CCAE de Araras, o Eduardo Barreto de Oliveira, do CC Lingue, de São Carlos, a Fernanda Ilipronte Dias, do CCAE de Araras, a Gabriela Cruz Santos Oliveira, do CCMED, São Carlos, o Guilherme Gomes Arcêncio, do CCEC de São Carlos, a Ingrid Rios Souza, do CCMED de São Carlos, Ivanildo da Silva Ferreira, do CC Físio de São Carlos, o João Paulo Pedroso Ferreira, do CCE de Sorocaba, João Pedro Santiago Mendes Cardotti, do CCPDL de Sorocaba, a Jocimara Braz de Araújo, do CCBCI de São Carlos, o Jonathan Brian Dias Vaz, do CCE de São Carlos, a Laís Migliori Chamarelli, do CC Muse,
de São Carlos, a Letícia Santana Dias Ferreiras, do CCBLN, do campus de Sorocaba, o Matheus Credentio Eiras, do CCMED de São Carlos, e a Teila Paula Robles dos Santos, do CCQ de São Carlos. E a opção em branco. Eu acho... São esses os candidatos, né? Só confirmando aí, Flávia, Catarina. Correto. Correto? Perfeito. Então, esses são os representantes, candidatos representantes do Consune. Então, a próxima escolha que os alunos farão são dos representantes no Conselho dos Assuntos Comunitários e Estudantis. Então, nessa opção, os alunos poderão escolher até 3 candidatos. Deixa eu só pegar aqui, eu também estou com o edital aberto. Só para a gente confirmar, o item ponto 2. Isso, é até 3 mesmo, tá? Então, vocês poderão escolher até 3. E os candidatos, então, no COAS, são o Akihiro Eduardo Hirose, do CCMED, de São Carlos, a Ana Paula Alves da Silva, do CC Físio, de São Carlos, a Caroline Santos Neves, do CCAE, de Araras, o Ivanildo da Silva Ferreira, do CC Físio, de São Carlos, o João Pedro Santiago Mendes Cardotti, do CCPADL, de Sorocaba, a Josimara Braz de Araújo, do CCBCI de São Carlos, a Laís Migliori Chamarelli, do CCMUSE, de São Carlos, a Letícia Santana Dias Ferreira, do CCBLN, de Sorocaba, a Patrícia Silva Medeiros, do CCQ, de São Carlos, a Tatiana Nicéias de Moraes, do CCGAM, de São Carlos, o Wellington Miguel do Nascimento, do CCFIO, de São Carlos, e a opção em branco também. Correto. Correto? Perfeito. Então, a próxima escolha dos alunos são os representantes representantes discentes, né, junto ao COAD, ao Conselho da Administração. Nessa categoria, então, nesse conselho, nós temos como candidatos o Carlos Eduardo Rossi Barreto, do CCMED, de São Carlos, o João Pedro Santiago Mendes Cardotti, do CCPDL, de Sorocaba, o Jonathan Brian Dias Vaz, do CCC, de São Carlos, a Laís Migliori Chamarelli, do CCMUS, de São Carlos, a Tatiana Nicéias de Moraes, do CCGAM, de São Carlos, e a opção em branco. Correto. Correto. Então, a próxima escolha, então, são dos representantes discentes junto ao Conselho de Extensão, o COEX. Então, como candidatos, nós temos o João Pedro Santiago Mendes Cardotti, do CCPDL, de Sorocaba, o Jonathan Brian Dias Vaz, da Computação de São Carlos, a Laís Migliori Chamarelli, da Música de São Carlos, e a opção em branco. Correto. Correto. Próxima cédula, então, são os representantes discentes junto ao Conselho de Gestão de Pessoas, o COGP. Então, como candidatos, nós temos o João Pedro Santiago Mendes Cardotti, do CCPDL de Sorocaba, o Jonathan Brian Dias Vaz, da Computação de São Carlos, a Laís Migliori Chamarelli, da Música do campus de São Carlos, a Letícia Santana Dias Ferreiras, do CCBLN, de Sorocaba. E a opção em branco. Correto. Certo? Próximo. Deixa eu só confirmar. O COGP, no máximo, né? Só poderá ser escolhido um candidato, ok? Então, acho que está certo. E a próxima que nós temos é a escolha, então, dos representantes da graduação junto ao Conselho de Pesquisa, o COPq. Como candidatos, nós temos, então, o João Pedro Santiago Mendes Cardotti, do CCPDL, de Sorocaba,
E nós temos a Laís Migliori Chamarelli, do CCMUS de São Carlos, e a questão em branco. Aqui, eu acabei deixando, acho que no edital são COPQ. São, acho que mais opções, mas como nós não temos, né, muitos candidatos, o máximo para a escolha serão 3 opções. Certo? Correto. Tá? Então, aqui, e com isso, então, a gente finaliza a cédula dos discentes, tá? Então, essa foi a urna com as cédulas dos discentes, que vão votar, então, nos representantes discentes junto ao Consune, o Conselho Universitário, os representantes junto ao Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis, o COASSE, os representantes junto ao Conselho de Administração, o COAD, representantes junto ao Conselho de Extensão, o COEX, e os representantes junto ao COGP, o Conselho de Gestão de Pessoas, e no Conselho de Pesquisa, o COPq, tá? Então, essa é a cédula aí, né, com todos os conselhos para os alunos da graduação. Correto. Ok? Então, ok, só vou fechar aqui, e ele vai voltar. Ok. Então, com isso, então, nós verificamos a cédula. Os eleitores, tá, gente, já estão aqui carregados no sistema, então nós teremos aí 14.211 alunas habilitadas para votar, né, conforme a relação que foi divulgada já aí. Então, as pessoas, os alunos terão acesso aí com o seu login, seu número fiscal, seu RA e a sua senha, que já são utilizados aí no sistema da graduação, no SIGA, tá? Então, com isso, então nós verificamos as cédulas, verificamos já os votantes. Com isso, então, eu vou congelar a cédula e já deixar ela preparada, então, para a abertura, né, da votação, agora meio-dia. Acho que está tudo certo, né? Podemos, então, finalizar, né, aí a configuração da cédula. Perfeito. Então, vamos lá. Então, agora, a partir deste momento, a gente não faz nenhuma alteração, então a cédula e a urna está preparada aí para eleição dos representantes discentes da graduação nos conselhos. Agora, vamos para as cédulas dos discentes da pós-graduação. Os alunos da pós-graduação terão a opção para votar em 2 urnas, né? Quer dizer, ele pode, né, vai ter que votar em 2. Então, uma das urnas a gente vão ter os conselhos, o Consune e os outros, e a cédula separada vai ser do COGP. Por quê? COGP nós temos aí representantes que são técnicos administrativos também. Então, como eles optaram por votar, né, por representar a categoria de alunos da pós-graduação no Conselho de Gestão de Pessoas, então o Conselho de Gestão de Pessoas vai ter que ser uma urna separada, tá? E aí depois a gente vai conferir ela também. Então, a gente vai começar aí com os demais conselhos para os discentes da pós-graduação. Então, começando, os discentes da pós-graduação vão escolher aí o representante junto ao conselho universitário, o Consune. Então, também tem a opção de marcar até 6 opções, tá? Não é necessário marcar 6, mas até 6. Então, pode marcar 1, 2, ou só em branco, tá? Então, tem opção até 6 votantes. Então, agora a gente vai conferir os candidatos, então, a representante no Consune. Vamos lá. Então, a gente vai ter a Beatriz de Souza Mello, do PPGL, de São Carlos, o Gabriel Antônio Cameran, do PPGS de São Carlos, teremos o Giovanni Miravete Carrielo, do PPGCM de Sorocaba, a Laura Mendes Grosso, PPGS de São Carlos, o Marcelo Inocentini Hayashi, do PPGE de São Carlos,
o Marcos Antônio Gonçalves dos Santos, do PPGE, de São Carlos, a Pâmela Barbosa Martins, do PPGS, de São Carlos, a Weldia, espero que eu tenha falado errado, correto, Marques da Silva Lima, do PPGS, de São Carlos. Então, esses serão os candidatos a representante discentes da pós-graduação no Consune. Certinho. Certo? Então, o próximo conselho é a escolha do representante de pós-graduação junto ao conselho de pesquisa, COPq. Nesse conselho, então, nós temos como candidato somente a Elaine Borges Fernandes, do PPG-FT, tá? E opção em branco. Certinho. Certo? A próxima cédula, então, é a escolha do representante discente junto ao COPG. Então, como candidatos, nós temos o David Francisco de Amorim, do PPGIS de São Carlos, o Giovanni Miravete Carrielo, do PPG-CM de Sorocaba, José Mário Prati, do PPG-FT de São Carlos, Samuel Vinente da Silva Júnior, do PPG-POL de São Carlos, a Taniele Souza Silva Brito, do PPG-FT de São Carlos, e o Vitor Melão Cassanego, do PPG-EP de São Carlos. Tá? E nessa opção também os alunos podem selecionar somente um candidato como representante aí no COPG. Tá certo. Por campus, né? Isso. Por centro, na verdade, né? Isso, exatamente. Vai ter somente uma opção. Tá. Aí, então, como eu disse, né? Então, os alunos da pós-graduação terão acesso, né, a essa urna, que eles vão poder escolher os representantes junto ao Consune, ao COPq e ao COPG, tá? E eles também terão acesso, que a gente vai revisar daqui a pouco, à urna separada do COGP, tá? Então, a gente vai revisar. Vamos revisar depois essa outra urna. Tá? Então, aqui, então, eu acho que os candidatos desses conselhos estão corretos, né? Ok, ele vai dar a mensagem aqui, tudo bem. Eu vou voltar lá, então. Então, as questões a gente já revisou, os eleitores também já foram carregados, tá? Ah, não, não foram, não. Deixa eu até carregar agora. Ok. Então, ok, já está só carregando. Acho que nós temos 3.000 e... Isso. Então, nós teremos aí como votantes habilitados para participar na eleição dos representantes da pós-graduação, 3.989 discentes. Então, revisada aqui a cédula e os eleitores. Então, acho que nós podemos congelar a cédula, né? Sim. Sim, ok. Fechado. Ok. Então, fechei. Então, a urna aí está finalizada para os representantes discentes de pós. Então, agora nós vamos ver, então, a urna dos representantes discentes de pós na COGP, tá? Então, terão duas participações aí dos alunos da pós-graduação. Então, vamos lá para ver as questões. Então, a tela, então, COGP, né, dos alunos discentes da pós-graduação. Vamos dar além. Então, nós teremos a opção aí para a escolha de um representante, né, no máximo aí, dos alunos da pós-graduação no Conselho de Gestão de Pessoas, o COGP. Então, nós temos como candidatos a Elizabeth Tomazini Cirilo, do PPG GOSP, de São Carlos, e temos a Mariana Góes, do PPG GOSP, de São Carlos. Correto? Correto. Perfeito. Então, nós temos somente essa opção aqui, que é somente referente ao COGP.
Então, depositado o voto, ok, depositou, finalizado. Início. Então, vamos conferir os eleitores. Então, aqui nós já estamos, tá? 3.991. Vocês vão ver que vai dar o número 2 a mais, né? Nós tínhamos 3.989 na outra urna dos representantes discentes, porque não constava as duas técnicas administrativas que estão concorrendo nessa categoria, como elas são alunas da pós-graduação. Então, elas entram para votar nessa urna aqui, né? Dos representantes discentes da pós-graduação na COGEP. Então, por isso que nós vamos ter aqui nesta urna 3.991 votantes. Então, são os 3.989 mais as duas técnicas administrativas que também são alunas da pós-graduação. Preciso, né? Corretíssimo. Isso, então, perfeito. Então, vamos lá. Então, feito isso, então eu já posso fechar a urna. Então, vou congelar a cédula. E ok, então essa urna também dos discentes de pós-graduação na COGEP está pronta aí para a eleição. Então, feito isso, então a gente vai agora para a urna dos representantes técnico-administrativos, tá? Técnicos administrativos também vamos ter essa situação, tá? Uma urna distinta para a COGEP e uma urna para os demais conselhos. Então, vamos começar com a urna do COGEP, dos técnicos administrativos. Então, aqui, ok, então, COGEP, né, 2022, a urna dos técnicos administrativos. Então, nós temos como candidatos nesse conselho o Ailton Bueno Scorsolini, de Sorocaba, e o Aron Afonso Volante, de São Carlos. Cláudia, aí nós temos um problema, porque o Aron, ele não vai ser candidato. Ele desistiu? Não, porque lembra, a candidatura dele foi indeferida. Indeferida, tá, perfeito. Então, peraí, deixa eu só... Porque só poderia candidato para o campus da Lagoa e de Sorocaba. Entendi. Tá. Não, então a gente já acerta agora. Perfeito. Então, vamos lá com a GP. Então, o Aron não vai participar, né? Não está habilitado. Não. Então, teremos somente o Ailton. Ok. Então, vamos lá. Então, ok. Então, agora, então, nós temos, então, somente o Ailton como candidato. Aí, né, de representante... não é discente, tá? Estou vendo aqui o texto. É técnico. Deixa eu até já confirmar aqui. Ele sai do sistema. Pronto. Aí agora... Então, acho que agora tá certo. Com a GP. Então, o Ailton. Certo? Então, para o próximo. Ok, então vocês, os técnicos vão aí depositar, então, né, essa cédula, ok, o voto. Perfeito. Então, vamos conferir, então, nós verificamos a cédula, né, que está aqui, os eleitores também já foram carregados, tá? Temos 945 técnicos administrativos habilitados aí para votar, ok? Então, todos estão aqui. A data, então, também está correta. Hoje, dia 18, meio-dia, até dia 22, próxima terça-feira, às 13h59.
Acho que está correto, né? Com a GP. Tudo certo. Certinho, então vamos congelar. Ok. Então, pronta a urna do COGP para os técnicos administrativos. Agora, então, vamos ver a outra urna dos técnicos administrativos para os demais conselhos. Vou voltar lá. E essa daqui. Então, dos conselhos superiores, estão a urna dos técnicos administrativos. Então, a data também, dia 18 do 11 a meio-dia, término dia 22 do 11 às 13h59. Então, vamos começar conferindo a cédula. Então, ok, conselhos superiores, então, os técnicos administrativos. Então, vamos iniciar. Então, nós teremos aí a primeira opção, que é escolher o representante técnico administrativo junto ao conselho universitário. E nós temos como candidatos o Ailton Bueno Scorsolini, de Sorocaba. Nós teremos o Antônio Donizete da Silva, de São Carlos. O Aron Afonso Volante, de São Carlos. A Cláudia Margarete Abi Rossi, de Araras. Espera que aqui está errado. Ela é de Araras. Deixa eu já conferir. Vamos. Então, voltar aqui. Então, a urna dos textos estão voltando. Então, nós teremos a Cláudia Margarete Abi Rossi, de Araras, a Daiane Freitas Camargo Vaz, de Lagoa do Sino, o Fernando Moura Fabre Petrilli, de São Carlos, o Jonathan Rodrigues da Silva, de São Carlos, e o José Nelson Martins Diniz, de São Carlos. Então, esses serão os candidatos representantes técnico-administrativos junto ao Conselho Universitário. E nesta opção também, nesse conselho, né, a gente pode selecionar até 6 candidatos. Correto. Certo? Então, a próxima escolha é do representante. Deixa eu já até ajustar aqui. Time. Deixa eu só já Deixa eu só já acertar, gente, todas elas. Aí já fica certinho. Então, retomando, então a gente vai ter a escolha do representante técnico administrativo junto ao Conselho de Assuntos Comunitários. Então, são ele. É o único candidato que nós temos, né, da COASSE, que é o José Nelson Martins Diniz, de São Carlos. Certinho. Certo? Então, próxima escolha é do representante técnico junto ao Conselho da Administração. Então, nós temos aí como candidata a Gabriela Strozzi, de São Carlos. Certo? Acho que é só ela, né? Teremos também a escolha do representante técnico junto ao COEX, e temos como candidato o Érico Lopes Pinheiro de Paula, de São Carlos, o José Nelson Martins, de São Carlos, e a Silvia Raquel Betani, do campus de Araras. E também no COEX, os
técnicos administrativos poderão escolher até 4 opções, aí, né, no caso, como novamente, né, uma ou até 4. Ok. Certo? Também temos a escolha do representante técnico administrativo junto ao Conselho da Graduação, o COG. Então, a gente vai ter o Ailton Bueno Scorsolini, de Sorocaba, a Elaine Cristina Maldonado, de Araras, o Fernando Moura Fábio Petrilli, de São Carlos, e a Márcia Maria Floriano Zacarias, de Lagoa do Sino. Nesse conselho também, a gente pode escolher mais de uma opção, até 5 candidatos. Certo? Certo. Perfeito. Temos também a escolha dos representantes técnico-administrativos junto ao Conselho de Pesquisa, o CAPq. Nesse conselho, nós temos como candidata somente a Isadora Vitorino Evangelista Geroto, de Lagoa do Sino. Certinho. Certo? E também temos a escolha dos técnicos administrativos junto ao Conselho de Pós-Graduação. Então, são candidatos o Aron Afonso Volante, de São Carlos, a Silmara Dionísio, de São Carlos, e o Tiago Martins Pereira, também de São Carlos. E nesse conselho, os técnicos só poderão escolher um candidato. Correto. Certo? Tá? Então, com isso, a gente finaliza, então, aí a votação dos técnicos administrativos. Então, eles poderão escolher seus representantes no CONSUNE, Conselho Universitário, no COAS, no COAD, no COEX, no COG, no COPq e no COPG. Ok. Então, nós verificamos a cédula, agora a gente vai verificar, então, os eleitores. Então, são 947, tá? Esse é o caso, novamente, das técnicas administrativas que concorrem também ao COJAP. Então, na urna dos técnicos administrativos, elas participam nesses outros conselhos como técnicas administrativas, e elas participam somente como votante por serem candidatas no COJEP. Então, por isso que nós temos 947 nesta urna dos técnicos administrativos. Tá? Acho que dá para ver aqui para vocês aqui embaixo. Certinho. Certo? Então, com isso, a gente pode, então, congelar a cédula e deixar pronto para a eleição. Correto? Vou congelar. Ok, então está pronta. E nós temos, então, acho que a gente viu a urna dos técnicos para o COGP já, né? Sim. Já, então, perfeito. Então, vencido aí as urnas dos técnicos administrativos, então vão ter as urnas dos docentes. Então, elas também estão separadas aí por categorias, né? Porque tem categoria que alguns não participam. Então, vamos começar com a urna dos docentes titulares. Tá? Então, está agendado aí para dia 18/11, para começar a meio-dia, e terminar dia 22/11, às 13h59. Certo? Então, vamos conferir a cédula. Então, opa, deixa eu voltar aqui. Então, voltando, então, Conselho Superiores, a urna dos docentes titulares. Então, iniciar. Então, teremos a primeira escolha, que são os representantes junto ao Conselho Universitário, o CONSUM. Então, nós temos como candidatos o professor Celso Luiz Aparecido Conte, de São Carlos, o professor Luiz Bezerra Neto, de São Carlos, e o professor Thomas Toshimi Ishikawa, de São Carlos. E nesse conselho, os docentes poderão escolher até 2 candidatos. Certinho. Certo? Então, a próxima escolha dos docentes titulares é o representante junto ao COASSE.
Então, nós temos como candidatos a professora Alice Miguel de Paula Pérez, de Campos do Lagoa do Sino, professora Heloísa Chalmers Cisla, do campus de São Carlos, professora Larissa Riane Costa Tavares, do campus de São Carlos, e o professor Márcio Luiz Lanfredi Viola, do campus de São Carlos. E nesse conselho, os docentes poderão selecionar até 5 candidatos, no caso aqui, né, até 4, né? Certinho. Certo? Então, os docentes titulares, então, vão escolher os representantes no Consune e no COASSE. Aqui. Tá? Deixa eu só acertar lá nas questões que está Vicente. Só ajustar isso, Vicente. E aqui. Docente. Aqui, já fica certinho, docente. Ok, então nós vimos a cédula, então vamos conferir os eleitores, os votantes. Então nós teremos habilitados aí para votar 126 docentes, tá? Na categoria de docentes titulares. Estão todos aqui. Ok. Acho que com isso podemos, então, congelar a cédula, né? Tranquilo. Uhum. Ok. Então, pronta a urna. Agora, então, vamos para a urna dos docentes associados. Os docentes associados. Então, a gente vai ter... Deixa eu só te acertar isso daqui antes da gente passar, que daí já fica certinho. Docente. Docente. E a última. Ok, então vamos conferir então a cédula. Deixa eu entrar lá. Então, vamos aí verificar a urna, né, dos docentes associados. Então, iniciando. Então, a primeira escolha é para o representante, né, junto ao Conselho Universitário, o Consune. Então, Esse primeiro tem que tirar, a Cláudia. Oi? O Antônio Augusto O Soares. Antônio, tá, vamos lá. Ah, é verdade, eu tinha sido referido. Ok. Ah, ele vai pedir para eu subir um por um. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui. Pronto. Não deixa subir, né? Então, vamos ver. Vamos lá.
Ok, então vamos lá. Então, os representantes docentes junto ao Conselho Universitário. Então, teremos aí a Carla Alexandra Ferreira, de São Carlos, professor Crispim Antônio Campos, de São Carlos, professor Daniel Vendrúsculo, de São Carlos, professor Fábio José Bechara Sanches, de São Carlos, Fernando Perioto, de Lagoa do Sino, professora Ilka de Oliveira Mota, de Lagoa do Sino, professor Itamar Aparecido Lorenzon, de São Carlos, professora Jaqueline Signoreto, de São Carlos, professora Letícia Silva Souto, de Sorocaba, Maria Clara Corrochano, de Sorocaba, a Maria Silvia de Assis Moura, de São Carlos, a Simone Terezinha Prote Zanata, de São Carlos, e o Ovaldo Martins das Neves, de Lagoa do Sino. E nessa escolha, os professores, os docentes, poderão selecionar até 10 candidatos. Correto. Correto? Perfeito. Também os docentes associados irão eleger, então, seu representante junto ao Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis, o COASE. Então, nós temos como candidatos a professora Alice Miguel de Paula Pérez, de Lagoa do Sino, professora Heloísa Chalmers Cisla, de São Carlos, professora Larissa Riane Costa Tavares, de São Carlos, e o professor Márcio Luiz Lanfredi Viola, de São Carlos. E aqui também os docentes poderão escolher até 5 candidatos. 4, né, no máximo. Ok. Os docentes associados também irão eleger os seus representantes junto ao COGEP, né, Conselho de Gestão de Pessoas. Então, temos como candidatos professora Débora Cristina Morato Pinto, de São Carlos, professor Marcos Gonçalves Liano, de Lagoa do Sino. Então, aqui, os docentes poderão escolher somente uma opção. Correto. Certo? Então, acho que com isso, ok. Então, são esses os representantes, né? Esses conselhos que os docentes associados poderão aí eleger nessa eleição. Então, ok. Então, vimos a cédula. Então, vamos ver os eleitores. Então, nós temos aí, nessa urna, o total de 637 votantes habilitados, 637 docentes associados, tá? Conforme a lista também já divulgada, né, no início aí do mês. Ok, então com isso, vamos voltar aqui. Acho que com isso, dia 18 e 22, podemos então, acho que, fechar a urna, né? Sim. Pronto, ótimo. E nossa última urna, tá? Então, é dos docentes adjuntos, assistentes e EBTT, tá? Então, eles votam todos nessa categoria. E nós vamos ter, deixa eu só até já aceitar aqui, que eu já sei. Aqui. Então, vamos conferir a cédula. Deixa eu voltar aqui. Ok, então, conselhos superiores, a urna dos docentes. Eu tive, tá, gente, que abreviar, porque tem uma restrição de tamanho aqui do campo, tá? Então, adjunto, assistente e BTT. Então, vamos lá. Então, esses docentes poderão escolher seus representantes, né, junto ao conselho universitário. E nós temos, então, como candidatos, professor Aldenor da Silva Ferreira, de Lagoa do Sino, professora Aline Suelen Pires, de São Carlos, a Débora Cristina Rotter, de Lagoa do Sino, professora Fabiana Santos Cotrim, de Lagoa do Sino, professor Flávio Adriano Borges Melo, de São Carlos, professor Jair Borges Barbosa Neto,
de São Carlos, professora Larissa Riane Costa Tavares, de São Carlos, professor Luiz Antônio Tonin, de São Carlos, professora Melina Imamura Calori, de São Carlos, e a professora Paula Regina Mendes da Silva Serrão, de São Carlos. Nessa opção, né, no Conselho Universitário, poderão ser selecionados até 8 candidatos. Certinho. Certinho? A próxima escolha serão dos representantes junto ao COASSE. Então, nós temos como candidatos a professora Alice Miguel de Paula Pérez, de Lagoa do Sino, a professora Heloísa Chalmers Cisla, de São Carlos, a professora Larissa Riane Costa Tavares, de São Carlos, o professor Márcio Luiz Lanfredi Viola, de São Carlos. E nessa escolha também poderão ser selecionados até 5 candidatos. Correto. Certo? Então, os representantes, os docentes, né, adjuntos, assistentes e EBTT, farão aí a escolha, né, dos representantes no Conselho Universitário e no COASSE. Tá? Ok. Voltar. E nós temos habilitados a participar desta votação, né, nesta categoria, 526 docentes. Tá aqui embaixo, tá, gente? Eu só não estou subindo a tela porque aqui tem os e-mails, então, para a gente não expor, né? Mas estão aqui os 522 votantes nesta urna. Voltando, conferindo a data. Conferimos, então, as cédulas, os eleitores. Acho que podemos congelar, né? A cédula aí, né? Sim. Ok. Ok, então já está pronta a urna. Então, com isso, nós temos aí, então, todas as urnas preparadas aí para as eleições dos conselhos superiores. E somente destacando, né, aquela questão do conselho do COGP, que nós teremos aí ela separada, né, para os alunos da pós-graduação e para os técnicos administrativos. Tá? Tudo certo. Alguma dúvida? Dileia, bom dia. Tudo bom tranquilo? Dia, Flávia. Bom dia, Cláudia, Catarina. Bom dia. Tudo tranquilo, então? Tudo ok. Bom, gente, então agora o que eu vou fazer na sequência é enviar a gravação dessa nossa sessão para comunicação social da universidade, para que ela seja disponibilizada no YouTube oficial da universidade e para que seja enviado um comunicado, né, junto com o próprio link, vou solicitar isso, informando da abertura das eleições hoje a partir do meio-dia até o dia 22, às 13h59, quando aí a gente se encontra às 14 horas para a sessão de apuração dos votos. Então, acho que é isso, agradeço demais a presença de todos vocês. Bom dia. Mais alguma coisa, Cláudia, você gostaria de acrescentar? Não, acho que é só isso mesmo. E agradeço, sobretudo, a Cláudia, que tem essa tarefa aí de ficar... um olhos de lince, né? Para ver exatamente o que está ali para ser arrumado. Então, agradeço, gente. Desejo bom dia para todo mundo, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.